Saúde a todos da paz do Senhor Jesus, amém? Pastor Malaquias aqui falando. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu queria fazer uma outra conversa com a gente poder bater um papo legal. Referente a quê? Eu estou fazendo uma leitura e nessa leitura, João capítulo 8, fala acerca de pessoas que estavam querendo ali, sempre se uniram para poder, como eu posso dizer para você, tirar um foco, o propósito de Jesus ali, mais uma vez. E é sobre o foco no propósito, né? Foco no que nós temos que fazer, não sermos procrastinadores, não deixarmos as coisas para depois e nem querer fazer as coisas ao nosso tempo, que é o mais interessante nessas questões. E eu fazendo uma análise acerca do texto, e o que eu pude analisar, é que sempre no ministério de Jesus tinham duas classes, os escribas e os fariseus. E eles pegaram e resolveram trazer uma mulher que foi apanhada no ato de adultério. Que diz assim no versículo 3: E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adulterando. E na lei mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizeis? Isso diziam eles, tendo para que o tivessem que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntaram-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Eu também não te condeno. Vai-te e não peques mais. Esse vai-te e não peques mais tem uma implicação muito grande, e eu quero iluminar um pouco aqui com vocês nesse bate-papo, essa conversa, e o que mais me chama a atenção aqui no texto é o seguinte. Primeiro, para ser pego no ato de adultério, você não adultera sozinho, você tem outra pessoa para poder adulterar com você. Esse é um ponto para a gente poder pensar. E cadê o homem que foi pego também? Porque se ela estava em adultério, ou ela era casada, ou o homem que estava com ela era casado. E o texto aqui só fala que trouxeram a mulher. Outra coisa, penava geralmente sobre as mulheres e na sociedade da época um peso grande acerca da mulher viúva, que se ela não tivesse filhos ela ficaria desamparada, não tinha uma regra social como nós temos hoje, da aposentadoria, do benefício para a mulher que acaba tendo um marido ali falecido ou por qualquer outra circunstância. Então depois, com o tempo, na nossa legislação brasileira, criaram aí o sistema de pensão, né? A pessoa tem que pagar um tipo de pensão alimentícia para poder gerar pelo menos o mínimo de dignidade e sustento ali da família em questão. Mas eu não vou entrar nesse mérito ou demérito, mas vamos apontar para essa mulher que foi apontada. Então, cadê o homem? Segundo, 4. E pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Próprio ato de adultério. Ou seja, é algo que pesava contra ela. E quantas das vezes você se depara com essa questão de algo que pesa contra você? Você tá ali na frente, o que você faz? Você corre, você foge, você confessa, você engana, o que você faz? Eu tenho aprendido nessa caminhada, nesse tempo, que quando eu me formei na faculdade de teologia, eu disse da seguinte maneira, que eu queria estudar teologia para mim poder aprender mais sobre as revelações, sobre o que Deus falava e tal. E depois que eu estudei a teologia,
eu pude perceber o seguinte: se nós não tivermos uma vida ali pautada em melhorarmos cada vez mais como pessoa, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós vamos permanecer sempre estáticos, sempre aparentes, sempre um sepulcro caiado. Porque, por exemplo, o que fala do sepulcro caiado? São lugares onde você coloca ali as pessoas que já perderam a vida e sai aquelas que passam um período, você tira e depois você passa um cal ali e dá aquela aparência de novo de bem cuidado. Aí quando vem a chuva, você acaba caindo nessa malha. E aqui tem certas circunstâncias que você não vai ter como correr. E no caso dela, ela não teve como correr. Eu não sei como ela chegou até esse caso, a Bíblia não me revela, mas eu quero me atentar ao texto e o que a lei diz, que eles usaram a lei, eles usaram uma regra que tinha, a lei de Moisés, para poder acusá-la e possivelmente também intentar contra Jesus. Se Jesus fala, não, perdoem ela, deixa ela para lá, eles iam querer pegar. Mas só que tem um detalhe no texto aqui, Jesus fala assim, beleza gente, pode apedrejar. Jesus não disse para eles nos apedrejarem, o texto não mostra isso. Jesus fala assim, pode apedrejar. Em outras palavras, que ela sofra a consequência, mas a consequência que ela sofrer também, vocês também vão sofrer. Mas por quê? Porque aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Em outras palavras, chega aqui, vamos começar a conversar a gente aqui. Vamos começar a conversar aqui. Você está apontando o adultério dela, mas, poxa, você também mente, ou você também furta, ou você também rouba. Ah, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Vamos dar um exemplo. Eu vou pegar aqui uma coisa simples. Todos nós chegamos atrasados no serviço. E muitas vezes não somos descontados sobre isso, porque o nosso patrão, de alguma forma, colocou um sistema lá que a gente pode assinar, ou a gente tem uma confiança, a gente chega, nosso horário é 8, a gente chega 8h15, 8h05, 8h10. Eu tô falando que isso cabe para mim, porque meus ouvidos estão mais perto da minha boca, tá? Então tô dando um exemplo simples. Então você tá furtando de alguma forma o seu patrão, né? Imprevistos acontecem, mas todo dia, poxa, né? Então a gente vai procurar melhorar. Ser um melhor marido, ser uma melhor esposa, né? Eu não estou falando mimar maridos ou mimar esposa. Eu estou falando ouvir reclamações contundentes para que o casamento possa ir melhor cada dia. Porque casamento, se a gente pensar bem, é uma faculdade que você entra e nunca se forma. E você acaba desenvolvendo ali um bom convívio. E assim é com Deus. O intuito é relacionarmos com Deus. E aqui no caso a gente vai ver o seguinte. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se-lhe e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro e atire a primeira pedra contra ela. E aí vem uma piada, né? Tem uma piada que conta que na época tinha até português, e o português estava lá parado e disse assim, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. O português veio e deu uma pedrada na cabeça da mulher, e aí ele disse assim, ué, português, você não quebrou? Ele falou, dessa distância não. Brincadeira com meus irmãos portugueses. Quero mandar um abraço pro meu irmão Rodolfo, que está lá em Portugal. E assim vai. Só para vocês entenderem. Então, o que ocorre aqui? Jesus nos convida diariamente a fazer uma reflexão sobre as nossas ações, sobre a nossa postura. Perfeito? Você não vai ser. E a Bíblia fala, não seja demasiadamente santo, não seja demasiadamente ímpio, sujo, em outras palavras, porque você vai destruir você mesmo. Então a gente tem que ser moderado. E aqui Jesus, ele não exalta a lei e nem diminui a lei, mas ele moderadamente fala, então beleza, se ela está sendo julgada ao rigor da lei, então vamos lá, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Estou falando, não é um pecado que ela cometeu, mas é um pecado que você comete que ela não cometeu. Então, se ela é pega pelo ato de adultério, você vai ser pego porque você furtou. Você vai ser pego porque você mentiu. Você vai ser pego porque você enganou. Você vai ser pego, eu falo que eu tinha uma mania antigamente, de falar assim que eu estava em determinado lugar, fala assim, a pessoa estava me esperando já há um tempo, eu falava, daqui a pouco eu tô chegando aí. Falta 5 minutos, eu já tô próximo. Mentira, às vezes eu tava até saindo de casa, né? Eu era muito chamado a atenção por causa disso.
Graças a Deus Deus tem me moldado nessa questão, então eu procuro cumprir meus horários. Tenho procurado cumprir, tenho procurado agir dessa maneira. Mas é interessante o processo que você vai amadurecendo. E nessa situação dessa mulher, quanto nós nos encontramos algumas vezes, sendo às vezes acusado, ou no seu trabalho, principalmente você que tem uma determinada posição na sua empresa, ou na sua casa, ou vice-versa, a gente tem que procurar ser exemplo. Então, que o Senhor Jesus possa, assim como ele agiu na vida dessa mulher, agir em nossa vida. Mostrar às outras pessoas e mostrar a nós que ele é bom e misericordioso para com aquele que se achega a seus pés. Ele também dá orientação. Vá e não peques mais, para que não se suceda coisa pior. Por que coisa pior? Vou explicar para vocês. Porque não adianta nada você receber um diagnóstico de uma doença, você gastar medicamento, dedicação dos médicos para a cura daquela doença, e você continuar fazendo as mesmas coisas que aquela doença, ou para ter aquela doença novamente, que você fazia antes de ter aquela doença. Então o processo de cura não adiantou nada. E por isso que ele diz, vá e não peques mais, para que não suceda coisa pior. E olha que coisa engraçada. Vá e não peques mais. Segue sua vida. Evite de cometer os mesmos erros que você cometeu no passado. Esse ficou no passado. Você pode errar novamente, que a gente não é perfeito. Mas evite de cometer os mesmos erros, para que coisas piores não venham a acontecer. Se você tem gostado do nosso conteúdo, do nosso trabalho, convido você a se inscrever ao canal, aperta o botão do gostei aí, dá aquele porradão para ajudar a expansão desse canal, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigado.